No livro de Atos, no capítulo 28, tem um acontecimento muito importante com um grande milagre que poucas pessoas costumam contar. Paulo, depois de sobreviver a um naufrágio, leva as pessoas que sobreviveram para a ilha de Malta e lá eles são recebidos pelos bárbaros que moram naquela ilha. E eles começam a recolher lenha para fazer uma fogueira, para se aquecer, já que era época de frio e eles precisavam se aquecer de alguma maneira. Só que quando Paulo está recolhendo gravetos, recolhendo lenha para fazer a sua grande fogueira, algo acontece, uma mamba negra atinge Paulo, ataca Paulo e morde Paulo. E Paulo, ao ver que a mamba negra está mordendo ele, simplesmente ele sacode ela dentro do fogo e ela vai embora. E Paulo fica normal, como se nada tivesse acontecido. Mas, quando os bárbaros viram aquilo que aconteceu com Paulo, eles imediatamente falaram a Paulo: certamente este homem é um homicida. Certamente esse homem é um assassino. Por quê? Porque Paulo havia sobrevivido do naufrágio e agora, na concepção deles, ele ia morrer. Ou seja, eles tinham uma crença, eles acreditavam que alguém que é homicida, alguém que é mau, pode escapar da morte uma vez, mas a justiça dos seus deuses não deixa ele permanecer vivo. Ou seja, Paulo havia sobrevivido do naufrágio, mas se ele fosse um assassino, segundo a crença deles, ele iria morrer com aquela mordida da serpente, porque ele era um homicida, porque ele era um homem mau. Mas no momento em que a serpente mordeu Paulo, que Paulo simplesmente sacudiu ela e ficou normal, não aconteceu nada com ele, ao invés de ele dar sinais de que era um assassino, eles começam a dizer: esse homem é um Deus. Esse homem não é um homicida, ele é um Deus. Porque aquilo que eles acreditavam caiu por terra. Aquilo que eles pensavam, a justiça do seu Deus, não caiu sobre Paulo. E Paulo não era o homicida que eles pensavam. Então, aquilo que eles acreditavam sobre a justiça do seu Deus não era um pensamento tão correto. Portanto, eles começaram a chamar Paulo de Deus. Ele era um Deus, esse homem é um Deus, porque escapou da morte no náufrago e agora escapou da morte com a justiça do nosso Deus, escapou da morte pela segunda vez. Então esse homem é um Deus, ele é mais forte do que a morte, ele supera a morte. Agora imagina se eles vissem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele venceu a morte. Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário e venceu a morte. Passou 3 dias morto, mas venceu a morte. Ele entregou a sua vida, morreu publicamente, mas venceu a morte. Jesus Cristo, sim, é Deus. O Deus que criou os céus e a terra. Jesus Cristo, sim, é Deus. O Deus que está acima de tudo. Jesus Cristo é o Deus que entregou a sua vida por nós, mas hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós.